Hoje eu tava no almoço discutindo um tema que foi super polêmico, que foi o caso daquela atleta olímpica que teve um breakdown emocional, uma sobrecarga emocional, alguma coisa desse tipo, e ela abandonou a prova. Biles. A ginasta. A ginasta, exatamente. E eu fiquei muito surpreso, porque o mundo aplaudiu essa postura, o Brasil inteiro aplaudiu essa postura. Eu não sei detalhes dessa história. Poxa, eu acho que se ela de fato estava numa condição complicada, ela deveria sair, mas eu fui atleta, eu sei como é que é a cabeça de atleta. O que me preocupa nesse tipo de postura, e eu até fiz um post hoje, que eu acho que era para ter saído ontem, que eu falo um pouco sobre essa geração de não cair no discurso vitimista. Que é um discurso que você começa a ficar muito bom em só dar desculpa e encontrar problema, e não fazer o que precisa ser feito. E eu acho que quando a gente pega a nação e que começa a enfatizar quem é somente o sofrido e não quem de fato está tendo boas conquistas, porque, cara, a gente tem boas conquistas de quem nasceu em berço de ouro e quem não nasceu em berço de ouro. Tem um monte de história bonita para contar, mas a gente só quer enfatizar quem é o sofrido, quem não, né, o coitadinho ali. Como é que você enxerga o cenário atual, que tem tudo a ver com a política, né? Porque se a gente pega, cara, esquerda e direita, cara, tá conversando demais, né? Mais uma vez, uma boa pergunta e uma pergunta complexa. O famoso não dá para responder isso de uma forma simples, mas eu vou tentar. Eu acho que tem um aspecto, até um post que eu fiz no passado, sobre... Teve um caso recente de uma tenista, ela é negra e japonesa, porque ela não quis dar entrevista durante o torneio, salvo engano, de Wimbledon. E ela tava com muita pressão, ela falou, porra, eu não quero dar entrevista. Aí o pessoal falou, poxa, se você não dar entrevista, você vai ser punida. Você pode perder o torneio, inclusive, porque esse torneio ele existe porque tem patrocinadores, e esses patrocinadores existem porque existe um público. E esse público existe porque ele assiste o jogo, ele assiste a entrevista, ele acompanha o passo a passo disso. Então, obviamente que eu sou solidário a todo qualquer tipo de burnout ou de depressão, ou Total, tanto faz, mas... É sabido que esse circo existe, o circo da Fórmula 1, o circo dos globais. Então, pô, eu quero muito ser um ator global. Depois, olha lá o paparazzi. Cara, isso tá no preço. Então, faz parte do jogo. Se isso tá no preço, dá autógrafo. Você decide jogar ou não. Mas esse híbrido, o famoso é o melhor dos mundos. E a vida não é isso. Então, sim, me preocupa. Letra A, eu sou solidário. Letra B, me preocupa a história de, poxa, é um cenário de vítimas. Então, o que a Olimpíada é? Você vê algum corredor gordo? Não tem corredor gordo. Então, mais recentemente, pré-Olimpíada, tinha uma reportagem que falou: a atleta X reclamou de gordofobia, que ela nunca virou profissional, e era uma profissão, atletismo, não lembro, futebol. Mas, pô, não ela tem nada... achou que estava sendo discriminada pela forma física dela. E a reportagem falava sobre isso. Falar, não, velho. Defendendo ela. Você não foi porque você é gordo. Você vai competir com o Usain Bolt pesando 100 quilos? Não vai, irmão. Isso tem nada a ver com preconceito. Isso é o seu fracasso tentando achar uma desculpa. E o que acontece? A maior parte das pessoas é feliz ou triste. A maior parte das pessoas ganha bem ou ganha mal. A maior parte das pessoas é bem-sucedida ou mal-sucedida. Então a verdade é que esse grande contingente, e não estou dizendo que todos, mas um grande contingente de fracassados precisam achar uma desculpa para o próprio fracasso. Então vou mudar aqui o contraponto, mas dentro da mesma linha. Eu nunca fiz essa pergunta pra você, mas eu tenho certeza que você já foi chamado de maluco. Claro. E por que você é maluco? Você pensa diferente, você faz diferente, você trabalha no final de semana, você acorda 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã. Olá, Toledo é maluco. Olá, o Valverde é maluco. Por que é maluco? Porque você está fazendo algo diferente. Então, como eu tenho preguiça de tentar entender o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual o resultado, se isso está dando certo ou não, eu preciso criar um selo, um stamp, dizendo, poxa, você é maluco. Quando eu coloco esse selo em você, eu volto para minha zona de conforto. Eu não vou acordar cedo, eu não vou trabalhar 16, 18 horas por dia, sabe por quê? Isso é coisa de maluco. Não é vida, isso não é vida, você não tem quero qualidade de vida. Você está abandonando sua família. Exatamente, mas poxa, eu queria tanto ter o barco do Toledo, nem sei se você tem barco, mas eu queria tanto tal coisa, então, pô, eu não fui medalhista, por quê? Porque eu sou gordo. Não é. Tem nada a ver com isso, cara. Assim, vamos dar a César o que é de César. Então, a Olimpíada está aqui, está mostrando que quem ganha? O paranoico, o cara que trabalha muito, o cara que treina muito, o cara que é focado. Tem lá atleta brasileiro. Pô, qual é a condição que a gente dá para o atleta da gente?
Pouca. Praticamente Medalhista nenhuma, de ouro, maratona olímpica. Uma mulher baiana, brasileira, com todas as dificuldades. A ginasta brasileira. Poxa, daquilo que eu li... Vôlei, que também foi ouro. Já não sei mais se é verdade ou não, mas parece que ela foi criada só pela mãe, sem o pai, 4 irmãos. Pô, isso é vencer as dificuldades. Eu acho que o ponto é, poxa, como é que eu faço para ter mais ginastas como ela? Que incentivo eu posso dar às pessoas? Tecnologia, esporte? Porque que agente de sociedade produtiva, eu acho que em vez de ficar discutindo cota para tudo, eu não sou contrário a todas as cotas, mas é que agora tem um projeto de lei para que 3% das empresas contratem transexual, travesti, não sei mais como é que chama. Mas LGBTQIA+. Sei lá, enfim, porque toda hora o nome muda também, e você não é obrigado a saber o nome disso. Bom, se vai ter 3% de transexual, 3% ou seja, o X de negro, aí 3% de deficiente físico. E aqui, com todo carinho e respeito, né, mas fazendo outras relações. Então é 3% para não, 3% para o albino, 3% para nordestino, 3% para... Aí você virou um contingente onde as minorias formam a maioria. A maioria. Então eu não acho que é esse o caminho. Eu não acho que é através da imposição de cotas. Então, pô, Rodrigo... E acontece o que acontece. É dificílimo contratar. Não é que as empresas não querem. É muito difícil de contratar. Sim. E eu acho que existem sempre 2 caminhos de você criar um incentivo. Você pode criar punindo, que é como no fim das contas está sendo feito, porque ou você faz isso desse jeito, ou você vai pagar uma multa. Aí todo mundo paga a multa. Exato. Ou você incentiva positivamente, que é o que você estava falando. Pô, vamos pegar os estagiários e colocar aqui, né? Pô, vamos botar essa galera para trabalhar. Se o cara é branco, se é negro, se ele é pobre, se ele eu prefiro que seja pobre para dar um incentivo social. Se ele é transexual, se ele é homossexual, tanto faz. Assim, uma das coisas legais que existem no mercado financeiro, tem muita coisa que não é legal, mas uma das coisas legais que existem é você é medido pelo resultado que você entrega. O pessoal tá nem aí. Se você tem 1,20, 1,60 ou 1,80. Total. Se você tem um olho branco, preto, azul, isso não faz diferença. Pô, entrega o resultado. Não estou dizendo que o racismo não existe, não estou dizendo nada disso. Pô, existe, mas vamos combater isso com cultura. Uma cultura de resultado, uma cultura de divisão. Poxa, por que não, um pouco na linha do ESG, por que não fazer com que as empresas destinem uma parte para treinamento? Por exemplo, tem muita empresa hoje pagando para formação de desenvolvedores, tendo ela interesse ou não nesses desenvolvedores, porque o mundo todo contrata desenvolvedores. Poxa, por que não apoiar essas causas? Por que não ter o lucro, mas também olhar para o social? Eu acho que isso é legal. A fundadora do Nubank falou, olha, não dá para fazer inclusão com todo mundo, porque senão você vai ter, às vezes, pessoas não capacitadas numa posição que não deveria. Isso repercutiu. Mas o ponto dela é válido, assim, é 100% válido. Por que eu vou ter só gente fruto de inclusão? Não, vamos apoiar, vamos contratar o cara que é bom. E se o cara não é bom, vamos dar formação também. Então, se existe... E ela disse isso, inclusive. Exato. Temos escolas... Cara, eu tava lá, a gente discutiu o tempo inteiro em criar universidades. A Nuversity, a gente falava, que é a universidade de formação de base, que acabou saindo. Né? Acabou saindo depois para gerentes de produto, que era uma vaga super difícil também de contratar e de encontrar. Só que o que também eu fico muito triste é que hoje a gente tem um recorte de algumas situações específicas e as pessoas nem conhecem a história da Cris, não sabem como ela pensa, não sabem direito como o Nubank pensa. Cara, eu te garanto, o Nubank provavelmente naquela época, era uma das empresas que mais investia em diversidade, que mais tinha diversidade na empresa, que mais tinha programas voluntários, o time mesmo construiu o Nubank incentiva isso, voluntário também. E, a Cris, ela tava falando a paz por realidade. Para trabalhar aqui, existe um nível. Qualquer pessoa que tenha um nível, prioridade, como você falou, é pobre, é minoria, queremos, em primeiro lugar, nós queremos. Só que é muito difícil. É muito difícil. Há um clima de histeria muito grande, onde você não escuta a segunda frase da pessoa, você não pesquisa Exato. A história. Então, eu sou católico. E como católico, eu tento praticar e tento seguir a religião. E uma das coisas não. Se eu pudesse resumir a religião católica numa palavra ou num verbo, é o verbo amar. Então, eu tento amar as pessoas, eu tento ter empatia e eu tento não julgar. Porque quando você está julgando, você está condenando isso e etc. Então, teve um caso,
que foi uma menina acusou o cara de ter estuprado ela numa balada no sul do país. O cara foi condenado. O cara foi condenado pela mídia e foi absolvido na justiça. Quando ele foi absolvido na justiça, e parece que o processo foi super bem conduzido e de fato a menina estava mentindo, mesmo, foi sério. Aí um jornal inventou uma notícia dizendo, olha, absolveu o cara sob o ponto de vista do estupro culposo, ou seja, sem intenção. O jornal admitiu que ele inventou a expressão. E aí Deus e o mundo saiu igual um papagaio dizendo, não existe estupro culposo, abaixo estupro culposo. Isso não veio da promotoria, isso não veio do juiz, não veio de lugar nenhum. E as pessoas vão repetindo, vão condenando. A quantidade de mensagens que o juiz recebeu, os familiares do juiz, a filha do juiz, a filha do promotor, foi absurda. Por quê? Porque alguém disse algo e você repetiu. Então, há de se ter muito cuidado com aquilo que você fala. Então, o impacto que teve na vida dessa pessoa. Meus colegas mais burros do colégio, os caras que só tiravam 3, 4, repetiam de ano, viraram especialistas em vacina. Política, Covid, lockdown. Porra, tem uma porrada de discussão. Nunca leu um livro. É você do alto, diria Boris Casoy, do alto sua vassoura, querendo falar se a vacina A, se a vacina B, se o lockdown tá certo ou se tá errado, avaliando política pública. Vai estudar um pouco, mas estudar dá trabalho. Dá trabalho. É tão fácil fazer um post, são 2 cliques. Então... E qualquer coisa apaga. É engraçado que eu tenho recebido muita gente que vem comentar assuntos que tá completamente descabido. E aí, no começo eu ainda perdia meu tempo, né? Quebrando o argumento da pessoa, falando, cara, ó, presta atenção nisso, é isso aqui, é isso assim, é assado, assado, assado. Aí a pessoa dava um ou outro reply e depois o que ela fazia? Ela apagava a thread inteira. Então todos os meus comentários que vinham dali sumiam. Então eu fiquei parando pra pensar, cara, eu não vou mais comentar, porque esse é o tipo de pessoa que você tá relatando aqui. É a pessoa que nunca estudou, nunca se preparou, não conhece o tema, mas ela tem toda a opinião do mundo baseada no que ela foi escutando por aí, que já deve ser informação de segunda, de quarta, quinta categoria, né?